começando aqui a falar um pouquinho sobre as aplicações, né, que a Concremat tem feito aqui no segmento de infraestrutura. Na verdade, é muito mais um bate-papo, que eu acho que, inclusive, o principal objetivo, né, das salas técnicas é justamente a gente ter esse fórum mais próximo, né, mais intimista quase aqui, para ter essa tranquilidade de discutir os assuntos, né? Então, só reforçando, meu nome é Guilherme, né, eu estou na Concremat há 8 anos, venho trabalhando com o BIM aí desde a faculdade, me interesso pelo tema. Lá comecei com TCC aí voltado para BIM, depois fui me especializando em pós, e agora no mestrado na Poli. E lá na Concremat eu fico responsável especialmente na parte de aplicação do BIM para construção e operação, né? Sou coordenador da área de implantação, que tem como uma das responsabilidades esse objetivo. Trazer aqui uma introdução bem rápida, aqui só apresentando a Concremat para quem não conhece, né? A Concremat é um grupo de engenharia consultiva, então, na verdade, tem mais de 70 anos. A gente até recentemente fazia a aplicação, né, da engenharia em todo o ciclo do empreendimento, exceto a construção, né? Mas, mais recentemente, inauguramos nosso braço de construção. E hoje são mais de 3 mil profissionais espalhados aí pelo Brasil, pela América Latina, na verdade. E aí a gente tem competência voltada, áreas de atuação, né, voltadas para estudos, projetos, gerenciamento, planejamento e execução de empreendimentos também, né? Então, com esse braço de EPC que se abriu. E também temos um veio voltado para a gestão dos ativos em si, né, que a gente vai até trazer um exemplo de como a gente tem utilizado o BIM para isso. Trazendo o contexto de por que a Concremat ingressou nesse mercado de construção recentemente, né? Então, há 5 anos, a Concremat passou a fazer parte do grupo CCCC, né? A CCCC é a 4ª maior construtora do mundo aí, e tem um direcionamento muito forte para projetos de infraestrutura, né? Então, especialmente, aí tem liderança aí na construção de portos, ferrovias, né? Então, tem uma expertise muito grande aí que veio ao se juntar com a Concremat para trazer isso para dentro do Brasil e da América Latina. E só trazendo algumas premiações que a gente recebeu voltadas aqui para a temática de inovação na engenharia, né? Então, primeiro ponto, o ranking da engenharia brasileira. A Concremat, nos últimos 7 anos, está entre os 3 primeiros, né, colocados na categoria de projetos de gerenciadora, vem figurando aí entre primeiro, segundo e terceiro. Em 2022, né, no ano passado, ficou ranqueada como segundo lugar no ranking setorial de engenharia e construção, com foco, né, em ações de inovação que a empresa fez ao longo dos últimos anos. No Inova Infra, não deu nem tempo de atualizar isso daí, a gente recentemente foi premiado também na edição de 2023, então nas últimas 3 edições a gente foi premiado com projetos desenvolvidos pela Concremat. Um deles, que é o SIGA, vou falar um pouco hoje aqui também, que é voltado para gestão dos ativos, né? E alguns reconhecimentos de clientes em relação ao trabalho e também em relação à segurança das atividades em campo, né? Então, da CPFL e também da Petrobras. Bom, seguindo aqui, entrando já no tema que a gente trouxe para discutir, né, e compartilhar aqui com vocês, né, falando sobre o BIM para infraestrutura. Primeiro, eu vou dar uma passada em alguns pontos que a gente entende que são importantes em relação a essa temática, e depois trazer algumas aplicações que têm sido feitas aqui na empresa nas 3 fases aí, né, projeto, construção e operação. Então, primeiro ponto, só dar uma recapitulada rápida aqui em relação ao IFC. Eu acho que todo mundo tem muito claro que a aplicação e qual a função do IFC dentro do nosso mercado aqui de aplicação do BIM, mas queria só recapitular um ponto aqui em relação ao conceito ali, né, o que se refere à organização das informações, né? Então, a estrutura de dados, né, do IFC, quando a gente fala ali de ter as entidades, né, aquele exemplo clássico ali do IFC Wall, e aí seus respectivos atributos, né, que vão dar as características geométricas, as características de materiais,
também as relações que existem ali, que são criadas entre, que vão permitir, por exemplo, né, que consiga diferenciar aqui o que é uma parede, o que é uma janela, e como se comporta isso quando tem uma janela inserida em uma parede, enfim. Por que eu estou dando uma recapitulada rápida nesse conceito, né, da estrutura de organização das informações ali no IFC? Por conta do IFC 4.3, né? Não sei se está falhando. Do IFC 4.3. Essa versão é importante a gente ficar de olho e entender como que ela funciona, né? Porque é ela que veio para destravar uma série de empecilhos que existia em termos de interoperabilidade, né? Então, porque quando a gente fala daquela estrutura que eu tinha comentado ali atrás, né, das entidades, dos atributos, das relações, o IFC 4.3 ele vem justamente para definir esses protocolos de organização de informação que vão permitir que que a gente consiga interoperar esses dados aí entre os softwares, né? Então, um exemplo ali que acho que bem ilustrativo aqui é em relação a, pegando o exemplo de rodovia, né? Quando a gente tem a definição ali do IFC Site, né, que é aquela camada ali um pouquinho mais roxa, né, que é a delimitação do empreendimento. Isso varia muito quando a gente está falando do empreendimento de infraestrutura, principalmente linear, né, que é um empreendimento que ocupa um espaço geométrico muito maior do que quando a gente falava de uma edificação. Dentro da definição do site, você tem a definição do que é uma rodovia, né, e as limitações ali da rodovia, e como elas se relacionam, né, quando a gente fala das relações ali entre as entidades. E, da mesma forma, dentro aqui a gente consegue enxergar alguns detalhes que ajudam a entender o porquê que o 4.3 vem aí, né, conseguindo dar uma certa flexibilidade aí na aplicação do BIM, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui alguns elementos que vão dizer ali, né, o FC Road Part ali vai dizer o que é um segmento longitudinal. Dentro do Road Part a gente tem a delimitação do que é lateral, né, que ele chama de... Dentro do lateral a gente tem o que é shoulder, né, que seria ali o acostamento, road size, que é o tamanho da rodovia. Então, esses pontos aqui são importantes para a gente entender, porque, né, mesmo sendo relativamente recente, né, o IFC 4.3 vem aí para facilitar um pouco isso. A gente sabe que não está, né, no estado da arte ainda, tanto que, para quem se interessa, gostaria de evoluir no assunto, tem hoje a programação aplicada ao IFC, inclusive, estava vendo a programação aqui do evento, hoje à tarde vai ter uma apresentação do professor Fabiano da Poli, lá, o Anderson conhece bem ali, específico no IFC 4.3. Então, ele recomenda aí quem tem interesse um pouquinho mais de evoluir no assunto, que certamente vai ser um conteúdo muito proveitoso. E aí, por fim, ele só para reforçar que no site da Building Smart tem a relação ali, né, dos softwares certificados né, dentro do protocolo IFC, digamos assim. Então, vale consultar também para entender aí como que está em relação aos softwares que vocês utilizam. Certo? Seguindo aqui, um outro comentário que eu gostaria de trazer é em relação a só alguns tópicos, né, diferenças aqui de edificações para infraestrutura. Então, essa imagem eu acho que ajuda a representar bastante aqui o quanto é diferente ali a abordagem, né? Então, coloquei de propósito ali porque tem algumas edificações, né, e quando a gente fala, às vezes, tratar uma edificação de forma isolada no desenvolvimento, até para ter uma ideia de escala, né, a gente vê o quanto que é diferente a abordagem, né? Então, o primeiro ponto está relacionado às características geométricas do modelo, né? Então, isso aqui, apesar de ser óbvio, mas na prática, quando começa a trabalhar, traz alguns desafios, né? Então, você trabalhando ali, principalmente linear, né? Quando a gente fala de rodovias e ferrovias, a gente fala de... Né, a ordem de escala muda um pouco, né? A gente fala de quilômetros, né? Então, por conta disso, exige até uma estratégia de desenvolvimento de como isso vai ser, de certa forma, segmentado, né? Para não ter sobrecarga ali do próprio software, do hardware. Então, tem que se pensar em como eu vou dividir meu projeto, como ele vai ser organizado. Então, lá na Concremat, a gente tem feito uma abordagem de
integrar outras metodologias de gestão de projetos para auxiliar nisso, né? O próprio AWP. Então, isso, bom, valeria uma apresentação só para isso aqui, mas deixar só essa pincelada aí para vocês, a gente discute mais futuramente, né? Outro ponto é a topografia, né? A topografia entra como uma disciplina com uma relevância muito maior do que quando a gente está falando de edificações, né? Edificações, a topografia é importante, com certeza, sem dúvida, mas quando a gente vem para um empreendimento com essas características, né, de infraestrutura, principalmente linear, a topografia é uma disciplina que vira caminho crítico ali da própria modelagem, para o trabalho em si, né? Então, em edificações, né, às vezes passa ali, a topografia vai chegar, né, beleza, mas aqui tem um peso muito maior, inclusive quando a gente fala de gerar, né, o arquivo que vai dar referência para essa topografia, né, o esforço que existe tanto da coleta de dados em campo quanto preparar isso aqui no escritório. E, por fim, interoperabilidade, né? Interoperabilidade, isso, sem dúvida, é um desafio a ser perseguido aí, mas com a entrada aí do IFC 4.3, a gente já observou algumas melhoras, e, bom, mas é um ponto de atenção aí que a gente tem que ter quando a gente fala de BIM para infraestrutura. Então, esses seriam só alguns tópicos aqui que eu gostaria de trazer em relação à nossa a percepção da Concremate de alguns pontos importantes, mas seguindo aqui para alguns exemplos práticos de aplicação, né? Eu vou falar um pouco sobre aplicações aqui de projetos que têm sido feitas na empresa. Então, principalmente projetos tem alguns exemplos aqui de infraestrutura linear e não linear, mas para a gente entender o objetivo aqui é muito mais, pessoal, a gente entender o que é possível ser feito, né? Mostrar para vocês o que a gente já tem conseguido fazer e até onde conseguimos ir até o momento, né? Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer aqui de uma implantação portuária, isso aqui é um terminal, a expansão de um terminal portuário, e que foi elaborado aqui pela equipe de projetos da Concremate, que inclusive está hoje muito bem representada aqui pelo Lucas e pelo Otávio. Então, a gente trouxe esse modelo aqui renderizado, né, que às vezes fica aquela questão, mas o BIM não é só um vídeo renderizado, enfim, realmente não é, né, mas a gente tem que entender, um ponto que a gente tem procurado destacar é que, óbvio que o que interessa são as informações que estão por trás, a consistência do modelo e o quanto aquilo vai render para um bom projeto. Mas quando a gente fala de infraestrutura em si, a gente está falando de projetos que vão ter um impacto, não só no impacto no nicho ali da engenharia que está se aplicando, né, mas muitas vezes o impacto no entorno, na sociedade como um todo. E aí entram as sessões que são necessárias a serem feitas com a comunidade, né, o impacto socioambiental, socioeconômico que existe na região. Então, a gente, como engenharia, tem aí essa responsabilidade de conseguir explicar para as pessoas que, às vezes, não estão ali no dia a dia, o que vai ser feito, como vai ser feito, e dar maior clareza ali para a discussão junto à sociedade como um todo, né? Então, quando a gente fala além de tudo, né, a gente sabe que os clientes também têm um interesse enorme aí em uma apresentação um pouco mais visual, então é importante também que a gente entenda que é possível utilizar o modelo para esses fins. Seguindo aqui uma outra aplicação, essa daqui acabou não dando para colocar o vídeo, mas só para um outro modelo também de modelagem e renderização que foi feita, né? Então, isso aqui são acessos viários de uma região aqui do Brasil, e aí a importância não só a importância, né, mas a possibilidade de utilizar o modelo tanto para a modelagem em si, né, a parte de engenharia em si, mas também entender como que aquilo vai ter impacto no entorno, né, quais são as interferências ali que possam existir com vias já existentes, edificações, a própria vegetação em si. Então, esse é um exemplo de aplicação que a gente gostaria de compartilhar também. E, mais uma vez, né, a importância de ter algo que a informação não só seja informação tecnicamente consumível, mas também que a gente consiga
por exemplo, né, nesse caso aqui, vai ter um evento com a sociedade civil para fazer a aprovação do projeto, então é importante dar clareza do que está sendo feito, como vai ser feito, que isso, sem dúvida, ajuda no entendimento de todos e o benefício, sem dúvida, é coletivo. Seguindo aqui outro exemplo aqui de aplicação em ferrovias, então, além da modelagem em si, né, a gente sabe que a relevância e importância que existe ainda da produção de documentos em 2D. Né? A informação que, por mais que aqui a gente tenha os esforços de buscar levar o modelo BIM para o canteiro, né, para as pessoas que estão efetivamente executando, continua sendo super importante ainda o detalhamento em 2D, e aqui a gente trouxe alguns exemplos de como isso é possível ser também aprimorado em termos de facilitar o entendimento de quem está em campo. Né? Então, o exemplo da prancha ali que traz ali os cortes diretamente do modelo, né, com tratamento ali, trabalhando até com cores para facilitar a visualização em campo e o entendimento. Então, isso é importante porque a gente precisa lembrar, né, que o projeto, a missão dele na Terra aqui é ser executado. Né? Então, assim, a gente precisa que a gente tenha essa preocupação de entregar para a equipe de campo de forma que seja o mais claro possível. Outro exemplo aqui sobre, ainda no segmento de ferrovias, né, quando a gente fala sobre a questão das armaduras. Né? A armadura sempre foi um dilema aí, né, especialmente quando começou a aplicação do BIM, principalmente no segmento de edificações. Então, aqui para a gente mostrar que hoje é possível ser executado, e a importância de ajuda no entendimento. Né? Você tem ali nesse caso específico, né, a gente tem tem armaduras ativas e passivas, então entender como elas estão se comportando ali dentro da estrutura, né? Consegue avaliar termos de execuibilidade, né? Facilita o entendimento ali, principalmente quando a gente traz a equipe de construção para conhecer o projeto desde as etapas iniciais. Então, esse é um ponto que a gente tem procurado perseguido aqui também na Concremat. Esse aqui foi o Allplan. Bom, seguindo aqui para as aplicações de construção. Né? Aqui de construção, na verdade, acho que o desafio que a gente tem hoje aqui, aí eu vou falar até um pouco mais, que é a frente que eu e o Leonardo, que está por aqui hoje, a gente busca ali na Concremática para construção e operação, que a gente está no momento que acho que as tecnologias chegaram no nível que consegue entregar muito bem, e a gente passa por uma questão de adaptação processual e metodológica dentro das empresas. Né? Então, trouxe um exemplo aqui de uma ponte que a gente está fazendo um estudo de pré-planejamento. Então, lembrando aquele primeiro tópico que eu comentei, né, sobre a questão da diferença, né, como a característica geométrica influencia, né? Às vezes, até para você conseguir representar e mostrar um projeto, tem um desafio associado, né, em termos de visualização mesmo. Então, aqui só trazendo algumas referências do tamanho da ponte, né, uma ponte aí do porte aí da ponte Rio-Niterói, e aí a gente está no momento de estudo de pré-planejamento. E aí, né, naturalmente, fomos atrás do que seria possível aplicar. Né? Então, a gente está falando de números colossais aí de concreto, aço, estacas, enfim, e precisa se discutir como isso vai ser executado. Então, para isso, a gente começou a fazer a aplicação trouxe um pedacinho do vídeo aqui, a aplicação do 4D, e aí, né, a gente está aqui apresentando a sequência executiva, né, mas o que eu acho que é importante, em termos de tecnologia, né, isso daqui tem muito bem consolidado, já tem ferramentas que conseguem suportar isso. Mas o que a gente entende que é o desafio maior por trás disso? É conseguir organizar e definir as pessoas, né, que vão atuar no timing certo para que isso aconteça. Então, só para dar uma ideia, né, óbvio que o vídeo ajuda a entender a sequência de execução, é importantíssimo, mas o mais importante aqui que a gente tem que, acho que, pegar de conceito é o que está por trás, que proporcionou a execução desse 4D, né? Que é no próximo vídeo dá para ver também uma ideia, mas a definição de sequência executiva, quantas frentes vão ser executadas,
né, qual que é o ritmo de execução. E para fazer isso, né, teve um envolvimento aqui de pelo menos, lá na Concremate, 5 pessoas de áreas diferentes, né? Então, eu participei na parte de coordenação de projeto, o Leonardo na parte de modelagem, a Ana Beatriz na parte de Lean Construction. Do lado de construção tinha o gerente de planejamento, tinha o gerente de construção. Então, a tecnologia está disponível para ser aplicada, mas hoje o que precisa, né, o desafio maior é se organizar para mobilizar as pessoas nesse timing correto para que possa ser construído algo consistente, né? Não adiantaria, né, vou dar um exemplo, eu chegar e falar assim, vou fazer um modelo 4D para mostrar a sequência de execução pegando a ponte da direita para a esquerda. Sendo que na prática não é isso, né? A gente consegue ver aqui que para viabilizar são pelo menos 4 frentes executivas simultâneas, né? Isso surgiu depois de muita discussão, muito debate. Então, esse é um ponto que, para a fase de construção, eu vejo que hoje, né, o desafio maior é, acho que metodológico e processual do que um desafio na prática tecnológica, né? A gente tem ferramentas muito boas aí para suportar em relação a isso. Seguindo aqui, só para ter uma ideia também de que nem tudo a gente precisa, às vezes, falar, preciso de um software ideal para me apoiar em algum tipo de ação que eu preciso fazer, né? Então, nesse caso, a gente estava utilizando o modelo para suportar alguns processos do Lean Construction. Então, a gente, a partir do software de coordenação, utilizou para extrair alguns quantitativos ali, na hora de montar o VSM, né, que é o detalhamento ali da execução. Simplesmente a gente pegou esses dados aqui, trouxe para um Excel e continuou o trabalho lá, né? Então, assim, né, não é mérito nem demérito, né? Essa é ter a consciência ali do que é possível fazer com as informações e com os recursos que você tem em mãos. Então, de construção é isso. Vou dar um pulinho aqui já para operação e manutenção, já que a gente está na reta final, aqui trazendo também um pouco sobre o que a gente entende, o que a gente tem feito para essa etapa aí, que, né, muitas vezes, às vezes não é tão priorizada, mas a gente esquece aí que às vezes você demora 2, 3 anos para construir um empreendimento e vai operar ele por 30, 40, 50 anos, né? Então, para isso eu trouxe para falar um pouco sobre o SIGA, que é uma solução que a gente desenvolveu aqui na Concremate, né, integrada com soluções da Autodesk, especialmente aí o Construction Cloud, o Forge, e foi recentemente premiado lá no Inova Infra, né? Então, é uma solução com foco em gestão de ativos de infraestrutura. A gente tem alguns módulos aqui, né? Anomalias, anomalias são as patologias ali para serem controladas, né? Planejamento, custos, e estamos em desenvolvimento em parceria com uma universidade para integração com sensores IoT para acompanhar o desempenho dessas estruturas. Então, num fluxo bem rápido aqui de dados aqui, né? O que a gente tem de input, né? O modelo INBIM em si, né? O modelo INBIM daquele ativo, pode ser existente, pode ser elaborado a partir de laser scan, construído, né, a partir de nuvem de pontos, depois modelado, enfim. O modelo BIM, independente se ele exista ou não no momento que a gente chega no cliente. As inspeções de campo, que vão ter os inputs ali sobre a condição daquele ativo, e os sensores que vão depois, ao longo da vida útil, ali, dizer como ele tem se comportado, né? E a partir de alguns processamentos automatizados, a ideia é que a gente tenha o diagnóstico técnico, né, para suportar aí tanto a gestão operacional e a análise de portfólio, né, pensando num cliente que tenha muitos ativos. Então, trouxe um videozinho rápido aqui para mostrar um pouquinho como que tem sido na prática, né? Então, isso aqui é a inspeção em campo sendo realizada pela equipe técnica, né? Então, diretamente, a gente vincula diretamente ali a anomalia ao modelo para que seja possível aí, já integrar esses dados, né? Então, elimina aquela parte do papel, né? Enfim. E aí a equipe técnica de escritório, a equipe de engenharia, recebe essas informações para fazer a análise, né? Então, entender qual que é a criticidade daquela patologia, né? Como que aquilo tem influenciado pode influenciar no comportamento da estrutura. Então, a partir disso, a gente tem a possibilidade de cadastrar e rastrear eventuais ensaios, sejam necessários, né, ensaios complementares, a depender da condição da estrutura em si. Então, a gente carrega esses dados, né, às vezes o ensaio ali de alguma extração de corpo de prova que seja necessária para entender como está a resistência do concreto, né, algum ensaio de ultrassom para entender como está o desempenho das armaduras.
E, a partir disso, a gente consegue gerar alguns relatórios aí que vão auxiliar tanto no entendimento individual de cada patologia, né, de como ela está como que ela está, né, no estado real dela em campo, para que, a partir disso, a equipe de escritório consiga avaliar qual que é a melhor correção, né, necessária para aquele caso, né. Então, além disso, a gente tem aí a entrega de relatórios, né, pensando em clientes aí que têm múltiplos ativos, né. Então, só para dar uma ordem de grandeza, hoje a gente está utilizando essa plataforma com um cliente que tem mais de 300 ativos aí entre pontes, viadutos e passarelas. Então, auxilia bastante no entendimento de como que está o parque de ativo deles, né? E aí, tomar decisão, né, sobre para onde vai ser direcionado o investimento, né, como que isso vai ser aplicado ao longo do ano no planejamento de operação e manutenção, né? Aqui, só encerrando, né, definição ali da metodologia corretiva que vai ser aplicada. Então, por exemplo, tem uma armadura exposta, tem uma infiltração, vou lá, faço avaliação de como ela está na prática, e aí, a partir de uma base de dados aí pré-cadastrada que a gente possui, é possível definir aí qual que é o tratamento mais recomendado, ou os, né, tratamentos mais recomendados para aquela anomalia em si, né? Então, isso mostra aí como uma forma aí de facilitar a organização de informações, né? Porque, se a gente pensar, né, você tem ali 300 ativos, eles vão ser operados durante, né, N anos, né? Então, você tem um volume de informações absurdas e, geralmente, as equipes, até do próprio cliente, são equipes enxutas que são responsáveis por todo esse parque, né? E uma responsabilidade enorme. Então, a ideia é que isso auxilie, né? Da mesma forma, a gente tem uma integração com as bases orçamentárias, né? Vai conseguir ali fazer um orçamento estimado para que tenha ideia do quanto que precisa ser investido para a recuperação daquele ativo como um todo, né? Ou então, vou focar nas anomalias mais prioritárias e, a partir disso aqui, por fim, integrar com o planejamento, né? Entender o quanto que se isso pode ser executado ou deve, né, no curto, médio ou longo prazo, e, dentro desse médio prazo, quando que vai ser executado, para ir criando uma linha do tempo ali de recuperação dos ativos como um todo, né? Então, isso aí vai trazendo para um gráfico, né, de Gantt, para conseguir ter uma visão ampla aí, né, pensando que, conforme os dados vão sendo populados, você consegue ver ali todos os ativos que você tem na sua base de gestão, né? Então, pessoal, obrigado pela presença aí. Acabei furando um pouquinho os minutos aí, mas fico à disposição, eu e meus colegas aqui da Concremat, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E só lembrando, amanhã tem outras apresentações da Concremat, né? Amanhã, né, às 9h10 e depois às 10h20, também aqui na Sala 3.